Na aula de hoje, nós vamos falar sobre texto literário e texto não literário. Nós temos falado aqui sobre linguagem, falamos sobre linguagem verbal, linguagem não verbal. Vimos que a linguagem verbal tem como código a palavra. Então, nós estamos nos referindo aí aos textos orais e aos textos escritos. Porém, isso é uma forma bem simplificada de perceber essa questão, porque, na verdade, quando se fala de texto verbal, existe aí uma infinidade de tipos textuais e gêneros textuais. E para melhor compreensão, formação pessoal para competência de leitura e para competências de escrita, é necessário perceber bem essa diferença entre texto literário e texto não literário. E para isso, nós vamos analisar aqui a letra da música do Caetano Veloso chamada Luz do Sol. Então, eu vou fazer a leitura da primeira estrofe essa primeira estrofe e as outras estrofes também. E aí nós vamos tentar aqui fazer uma interpretação. Essa interpretação é baseada no trabalho que eu já fiz na sala de aula, lendo, né, e até ouvindo mesmo a música do Caetano Veloso e partindo aí com os alunos para essa compreensão. Então, essa leitura que eu vou fazer agora aqui, dessas estrofes dessa música, é uma leitura que eu fiz em conjunto já na sala de aula. Então, a primeira estrofe diz o seguinte, vocês devem perceber aqui essa organização, né, de que nós estamos falando aqui de texto verbal, que o texto ele se organiza, nesse caso aqui, da letra da música em estrofes, assim como os poemas. E nós vamos aqui começar essa análise com a primeira estrofe. Então, diz assim: luz do sol que a folha traga e traduz, em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Quando a gente parte para a leitura de um texto, seja ele de que natureza for, nós temos que tentar compreender. Como se trata de um texto verbal, nós temos que tentar entender aqui o significado dessas palavras. E não só de uma palavra individualmente, mas de uma palavra em relação a outra palavra, de um verso, né? Porque nós estamos tratando aqui de uma estrofe, de um verso em relação a outro verso. Então, nessa leitura da sala que nós fizemos na sala de aula em conjunto, a gente percebeu aqui, então, que essa primeira estrofe, ela se refere a quê? Não é quando diz, luz do sol que a folha traga e traduz. O que é tragar, né? No caso aqui é absorver. Então, a folha, ela absorve a luz do sol. O sol incide sobre a planta, sobre a folha e ela traga. Agora, traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. O que isso significa? Quando a folha, então, absorve essa luz, que é uma energia, ela traduz toda essa energia num verde novo. E esse verde novo significa aqui o quê? Uma renovação em folha, em graça, porque renovada, a planta vai adquirir beleza. E foi o que a gente discutiu na sala de aula, não? Ela vai ter graça, ela vai ter vida, ela vai ter força, ela vai ter luz, porque isso faz parte da energia que a luz, que a folha, que a planta absorve da luz do sol. Então, fazendo essa análise na sala de aula, algumas pessoas, né, eu instigando os alunos a perceberem o significado dessas palavras, algumas pessoas na sala perceberam então que aqui se trata do quê? De um fenômeno natural que se chama fotossíntese. Então aqui é a fotossíntese que está sendo retratada nessa letra dessa música. Agora, como isso está sendo retratado nessa música, tem uma relação com o texto, com uma forma especial e diferenciada de tratar essa informação. Vamos partir agora aqui para a leitura da segunda estrofe. Céu azul que vem até onde os pés tocam a terra e a terra inspira e exala seus azuis. Então, a terra exala seus azuis. O céu azul que vem até onde os pés tocam a terra. O que isso pode significar? Observe que na leitura de um texto como esse, às vezes não é tão simples perceber o significado, porque a linguagem que é utilizada ela não é tão direta.
para essa percepção. Então, céu azul que vem até onde os pés tocam a terra. Será que, fazendo a leitura e pedindo ajuda, então, dos alunos e da classe, nós chegamos à conclusão que talvez isso tenha uma relação quando a gente olha para o horizonte e observa que a gente tem a impressão de que o céu, que é azul, que nós percebemos essa coloração azul, ele parece tocar a terra, onde os pés tocam a terra, e a terra inspira e exala seus azuis, porque nós sabemos que a terra tem cor azul. Será que isso é uma leitura válida? Observe que nós fazemos essa leitura e essas palavras, essas estrofes, esses versos, eles nos conduzem a uma percepção, parece que um pouco ampla, que vai além simplesmente do significado puro e simples dessas palavras. Nós podemos pensar e imaginar isso de outras formas. Uma pessoa pode dizer e entender de um jeito, a outra pessoa pode entender de outro jeito. Eu vou pular essa terceira estrofe e vamos para a quarta estrofe. Marcha um homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa, dono do sim e do não, diante da visão da infinita beleza. Marcha um homem sobre o chão. Que chão será esse? E esse marchar, qual é o significado da palavra marchar aqui, da própria palavra homem? Nós chegamos à conclusão de que quando se fala em homem aqui, na verdade, parece que se quer pensar na própria humanidade. Marcha a humanidade sobre o chão. Que chão é esse? O próprio planeta, porque está se falando aqui, está se fazendo que parece que uma referência à Terra. Então, a humanidade marcha sobre esse planeta e leva no coração uma ferida acesa. Que ferida é essa? Será que isso aqui significa uma ferida de verdade? Uma ferida que pode sangrar? E se sangra, que tipo de sangue é esse? Eu já estou até levando para palavras que nem estão aqui, mas que o texto pode nos remeter a isso. Então, leva no coração uma ferida acesa. Aí nós pensamos e imaginamos, será que tem a ver com os problemas que a humanidade tem? Né? Os problemas que cada um tem, que nós temos enquanto sociedade, enquanto comunidade, a forma como nós nos relacionamos com a natureza. E ainda diz assim, que esse homem ele é o dono do sim e do não. Que sim e não significa isso? Que sim é esse e que não é esse? Será que este sim tem a ver, o sim e o não, com o poder que o homem, no caso a humanidade, tem em relação ao que ele faz com o seu próprio planeta? E ele é o dono do sim e do não diante da visão da infinita beleza. A visão que ele tem sobre a Terra, que é bela, que é linda, né, que é azul, e ele tem o poder de dizer sim e não, talvez para a preservação, para o que ele faz nesse planeta, porque de todos os seres vivos, é a humanidade, é o ser humano que tem o controle de tudo. Não o controle da natureza em si, porque já ficou provado que nós não temos o controle do que pode acontecer com a natureza ou aquilo que nós fazemos com a natureza, mas nós temos o poder de preservá-la ou não. Será que a letra da música quer dizer um pouco sobre isso? Nós chegamos à conclusão na sala de aula que isto sim é uma leitura possível. Agora, uma leitura diante de talvez outras leituras. E nós, nesse trabalho da sala de aula, nós fomos, então, somando o que um e o outro pensava a respeito de tudo para chegar a uma leitura maior, porque estas 5 estrofes aqui dessa música, desses versos, eles trazem aqui uma mensagem e uma significação. Agora, na forma que esse texto foi organizado, como a linguagem está sendo empregada aqui, nos remete a não ter uma certeza absoluta sobre a percepção que nós temos do texto, ou perceber que a nossa leitura é possível, mas que há muitas outras. E a última estrofe diz o seguinte: finda por ferir com a mão essa delicadeza. Delicadeza do quê? Até aí nós já tínhamos uma clareza maior sobre o texto, e muitos disseram a delicadeza que é a própria terra, o próprio equilíbrio do ecossistema, por exemplo, embora a palavra ecossistema não apareça aqui, mas como nós lemos, nós nos remetemos a fazer relações, porque a leitura, ela proporciona selecionar e relacionar. Lembra que eu falei para vocês, quando eu estava vendo aquela aula de redação 1,
que nós falamos que é preciso, no próprio texto lá da redação do NIM, diz que é preciso selecionar, relacionar. Então, essa leitura, ela nos remete a essa percepção de muitas coisas que nós aprendemos. Então, esse homem, que na verdade nós chegamos à conclusão que é uma representação da própria humanidade, ele fere com suas próprias mãos a delicadeza do equilíbrio da Terra. A coisa mais querida, porque a Terra, ela é o nosso planeta, ela é a nossa casa, né? Então, a coisa mais querida, a glória da vida. Aqui nesse texto ficou registrado, então, a primeira estrofe em negrito, justamente porque nós estamos aqui nessa primeira estrofe destacando a primeira estrofe, mas nós fizemos a leitura completa de todo o texto, dos versos, para poder continuar essa nossa leitura, tá? Então, a primeira estrofe nós chegamos à conclusão de que ela tem uma referência à fotossíntese, embora a palavra fotossíntese, ela não esteja aqui destacada, né? Essa palavra ela não apareça aqui. Agora, nessa próxima estrofe aparece a palavra fotossíntese, o que não apareceu lá no texto do Caetano Veloso. E diz o seguinte sobre essa palavra: fotossíntese é um processo físico-químico a nível celular realizado pelos seres vivos clorofilados, que utilizam dióxido de carbono e água para obter glicose através da energia da luz solar, de acordo com a seguinte equação. E aqui então vocês têm uma equação que para vocês isso deve ser algo muito familiar, porque vocês estudam química, né? E vocês estão vendo aqui uma equação da química e um texto, provavelmente que vocês utilizam em biologia, na física e na química, que fala desse processo de fotossíntese. Então nós temos aqui, para que se perceba, porque nossa aula ela é para quê? Ela é para a gente perceber a diferença entre o texto literário e o texto não literário. Esse texto que nós estamos visualizando agora, que eu estou comentando, então, ele é um texto que utiliza o mesmo assunto praticamente, que é a fotossíntese, que foi mencionada claramente ali na primeira estrofe, quer dizer, não tão claramente, porque nós precisamos ler, mas quem chegou à conclusão lá no texto do Caetano Veloso, que essa primeira estrofe, ela remete ao fenômeno da fotossíntese natural, né, esse processo natural, só conseguiu fazer porque também já estudou. Olha aí como algo se relaciona ao outro. A leitura, ela precisa, as leituras, na verdade, elas precisam dessas ligações, desse conhecimento que nós precisamos ter de diversos assuntos para poder perceber, para que essa compreensão do texto ele seja maior. Então, ali, Caetano Veloso, quando compôs, ele também conhecia o fenômeno da fotossíntese, só que ele deu um trato diferenciado a esse trato de agora, que provavelmente esse texto é um texto, provavelmente não, ele é um texto científico, ele é baseado na ciência, que a ciência descobriu, né, com a pesquisa, que a coloração verde das folhas ela é proveniente desse processo da fotossíntese, porque a ciência ela busca descobrir o funcionamento da natureza, tá? Então, é um dos aspectos da ciência, buscar conhecer o funcionamento da natureza. Então, nós temos aqui um texto que utiliza as palavras num outro sentido. O primeiro texto utiliza ali o sentido conotativo, enquanto que este texto que nós estamos visualizando agora, ele utiliza o sentido denotativo. É preciso que vocês, se vocês não têm certeza, que vocês não saibam, não estejam lembrados, fazer uma revisão sobre o sentido conotativo e denotativo. Então, no sentido denotativo, há muita precisão na utilização das palavras. O sentido objetivo, o sentido claro, enquanto que no sentido conotativo, como a gente percebeu ali na letra da música do Caetano Veloso, as palavras tiveram um significado muito mais explorado, né? Uma diversidade de significados. Então, que conclusão a gente chega aqui, então, se nós estamos analisando dois textos que falam sobre fotossíntese? Então, que um texto
se empregou aí, né? Ele é considerado um texto literário, enquanto o outro é não literário. No caso, o texto científico que nós estamos visualizando agora, ele é considerado um texto não literário, enquanto que o texto do Caetano Veloso, ele é considerado um texto artístico. E quando se fala de arte artístico e literatura, a literatura se enquadra na arte, o que a gente consegue perceber? Que no texto literário há muito maior liberdade para a criação. Na verdade, há liberdade de criação. E o artista, ele pode, então, baseado na realidade, porque Caetano se baseou na realidade do processo e do fenômeno que ele deve conhecer cientificamente, e transformou isso de uma forma muito mais expressiva, muito mais subjetiva dentro da música dele. Vamos avançar, então, para o próximo slide. Então, vamos refletir sobre o que está escrito aqui. O que é um texto literário? Um texto literário é uma construção textual de acordo com as normas da literatura, com objetivos e características próprias, como linguagem elaborada de forma a causar emoções no leitor, a levar o leitor a um outro tipo de leitura e de sensações. E a literatura, assim como a arte, elas não estão sujeitas a regras. Vocês veem que nós falamos em variação linguística, da língua padrão. Vamos pensar que a literatura, o escritor, ele não é obrigado a se manter dentro daquele padrão. Ele pode, então, criar dentro daquele padrão. Eu costumo até dizer para os alunos que... Eu costumo até dizer para os alunos que o artista ele tem a liberdade. É como se ele pegasse ali um barro, se a gente pensar na escultura, e modelasse, a gente modelasse aquele barro e transformasse no que nós quiséssemos como artistas, né? Fazendo assim uma analogia. Ou a gente pode ali fazer uma figura, uma escultura de uma pessoa igual como a pessoa é realmente, ou nós podemos dar uma outra forma. Enfim, há uma liberdade criativa dentro do texto literário, enquanto do texto não literário, o objetivo é diferente e isso não acontece. Claro que quando se escreve tanto o texto literário quanto o não literário, se está se usando ali, de certa forma, a criatividade, mas o literário está muito mais voltado para o artístico. Alguns exemplos de textos literários são peças teatrais, romances, crônicas, contos, fábulas, poemas e etc. Uma das características distintivas dos textos literários é a sua função poética. A gente precisa lembrar disso. Eu já falei para vocês que é necessário fazer relações de tudo que nós estamos estudando. Linguagem verbal, linguagem não verbal, variação linguística, as funções da linguagem. O texto, a função poética, na função poética, está ligada ao texto literário. Assim também como, às vezes, a função expressiva. Mas o poético aqui, no sentido da criação, da utilização do sentido conotativo, dessas possibilidades múltiplas de significados das palavras, que nos fazem, às vezes, a ter que usar os nossos sentidos de uma outra forma para poder compreender o significado. Então, uma das características distintivas dos textos literários é a sua função poética, em que é possível constatar ritmo e musicalidade, organização específica das palavras e um elevado nível de criatividade. O texto literário é mais artístico, com uma função estética. E quando nós falamos de estética, nós podemos enquadrar os textos literários em diferentes estéticas. E quando se fala de estética, está se falando aí de uma percepção filosófica sobre o próprio ato criativo e o produto desse ato criativo. O que vai diferenciar, por exemplo, no nosso estudo de literatura, falar de barroco, falar de arcadismo, falar de renascimento, falar de modernismo. Então, que tem como objetivo recreativo,
provocando diferentes emoções do leitor. Recreativo, mas também muito reflexivo e muitas vezes engajado também numa questão crítica mesmo, uma leitura crítica da sociedade, de representação da sociedade, para fazer assim com que os leitores eles possam refletir sobre um tempo em que aquela obra foi escrita. Assim, os textos literários nem sempre estão ligados à realidade, no caso da ficção, e muitas vezes são subjetivos, podendo existir diferentes interpretações de leitores distintos. Essas diferentes interpretações é muito comum que o texto literário nos faça sentir. Quando diz que eles nem sempre estão ligados à realidade, mas a base criativa ela parte da realidade. Agora, essa realidade, como ela vai ser utilizada e transformada no texto literário, aí já é outra questão. Nós temos, então, que estar ligado aqui nessa questão estética, analisando as características de cada estética, do barroco, do arcadismo, quando nós estivermos estudando, para perceber, então, o produto dessas obras dentro do seu tempo e de cada estética particularmente falando. Além disso, o texto literário contém figuras de linguagem, prevalece o sentido figurado e metafórico das palavras, que tornam o texto mais expressivo. Então, quando diz assim, marcha o homem sobre o chão, marcha um homem sobre o chão, na verdade esse homem, ele representa aí muitos homens, representa a humanidade. Então ele ganha um sentido muito maior do que o sentido simplesmente da palavra homem. Então o texto literário ele tem essa capacidade, enquanto lá no texto que falava de fotossíntese não há lugar para isso. O texto científico, o texto jornalístico, ele precisa ter precisão no sentido das palavras, porque se quer ali fazer uma descrição do processo natural, por exemplo. Então não há como o texto não literário apresentar essa característica de multiplicidade de sentidos. Vamos dizer que no texto, então, não literário, é preciso que haja apenas um caminho, um sentido, para que nós possamos ser levados a compreender, então, o significado desses textos. E ele também não pode estar carregado de sentimentalismos, porque no texto, então, o texto não literário vai prevalecer ali no estudo que nós já fizemos a função referencial. Então percebam, vocês precisam compreender bem as funções da linguagem e perceber que no estudo de texto literário e não literário nós podemos fazer uma relação com essas funções da linguagem. Então vocês precisam, como estudantes, tanto ler, compreender os assuntos que vocês estão estudando e saber fazer essas relações, porque essa é a natureza do estudo, na verdade. Mesmo que vocês estejam agora assistindo às aulas dessa forma, né, que elas são gravadas e vocês vão assistir no YouTube, né, devido a essa situação toda que nós estamos vivendo, mas vocês, na sala de aula ou assistindo dessa forma, é necessário que vocês façam esse tipo de relações para poder selecionar, relacionar. E novamente eu vou lembrar vocês, nós falamos aqui quando fizemos a aula de redação 1, que diz assim, o candidato, né, o aluno, o estudante precisa saber selecionar e relacionar os conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação. Então, eu estou dando aqui um exemplo. Texto literário, função poética, expressiva também. Texto não literário, função referencial. Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa bastante interessante, como nós podemos fazer as relações disso numa questão de vestibular. Não sei dizer para vocês porque eu não coloquei a referência aqui, pequei não colocando a referência, mas uma questão que vai então relacionar tanto literário quanto não literário. E
a capacidade para responder a uma questão como essa, é necessário ter todos esses conhecimentos. Então, nós temos aqui justamente a primeira estrofe da música do Caetano Veloso. Luz do sol que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Então, nós temos aqui um exemplo de texto literário. Os versos de Caetano Veloso descrevem poeticamente, olha a função poética que prevalece aqui, um processo biológico, um processo natural. Escolha entre as equações abaixo, 1, 2 ou 3, aqui representa esse processo, em linguagem química. Justifique sua resposta relacionando o que dizem os versos com o que está indicado na equação escolhida. Então, vocês imaginem que para responder uma questão como essa, era necessário ter estudado literatura, ter falado de função poética, de função referencial, ter estudado fotossíntese nas aulas de química, de biologia, e chegar à resposta aqui, que é a primeira equação, que ela está inclusive em negrito. Além disso, de escolher essa equação, era necessário justificar essa resposta, fazendo então uma relação dos dois textos, tanto do texto não literário quanto do texto literário. Eu vou mostrar aqui uma possível resolução para essa questão. O processo biológico em questão é a fotossíntese, representada pela equação de número 1. A energia absorvida no processo é a luz do sol. Essa energia é transferida. E aí é colocado em parêntese o quê? Justamente o verso, o trecho da música do Caetano. Então, luz que a folha traga e traduz, porque a questão quer que se faça também essa relação entre os dois textos. Para ligações químicas das moléculas de glicose, que é colocada aqui entre parênteses. A matéria orgânica assim produzida permite o crescimento, que é o verde novo representado na estrofe, e a manutenção dos processos vitais da planta. Então, é necessário ter o conhecimento para chegar à equação, mas não só isso. Ter a capacidade de escrever, no caso aqui, um texto, fazendo a relação com a estrofe da música e, claro, organizando tudo isso de uma forma coerente e coesa dentro da construção do texto. Então, muitas competências são utilizadas aqui para se chegar a uma resolução dessa questão. Ok? Vamos prosseguir agora. Texto literário. O texto, então, aqui tem uma bem resumido aqui, texto literário. Linguagem conotativa, entre parênteses, sentido figurado, presença da função poética, centra-se na mensagem e preocupa-se com a arrumação das palavras, presença da função emotiva também, expressa sentimentos, presença de figuras de linguagens, musicalidade. Texto não literário, vamos ver o que diz. Linguagem denotativa, o sentido real, né, que vai levar a um caminho, a uma interpretação. Não o que faz ali o sentido figurado, que pode nos remeter a percepções diferentes. Predomínio, então, texto não literário, predomínio da função referencial, é a linguagem direta, centrada na informação. Linguagem impessoal, sem traços particulares, escrita em terceira pessoa, porque é a linguagem do distanciamento. Na produção desses textos, não há espaço para as emoções pessoais daquele que produz. Não há lugar para a expressividade. Então, vai se usar uma escrita em terceira pessoa. Fatos reais. Ok? Então, com esse slide, a gente termina aqui a nossa apresentação sobre texto literário e não literário. Agora, é óbvio que todo esse estudo é preciso, novamente eu repito, ficar com tudo isso em mente, elaborando, se questionando e fazendo relações entre tudo que nós estamos estudando.
Até a próxima aula.